Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora Tempo Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha sócia e parceira, Rosemary Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer temas especiais para vocês, nossos queridos ouvintes. E hoje a gente tem uma parceria nova, certo, Rose? Isso mesmo, temos novidades aqui no Hora de Podcast, né? Pessoas bem especiais, convidados especiais, queridos aqui, do Hospital de Olhos da Serra, aqui de Lages, né? Então nós estamos aqui com o Dr. Léo Miller e o Dr. Alexandre Dallabrida. Sejam muito bem-vindos ao Hora de Podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Doutores, vamos iniciar então já o episódio, vocês se apresentando para os nossos ouvintes aí, falando um pouquinho da formação de vocês, de onde que vocês vêm. Meu nome é Léo Miller, eu sou médico oftalmologista do Hospital de Olhos da Serra. E além de médico oftalmologista, eu sou especialista em retina. Retina é a parte posterior do olho, vamos dizer assim, né? Que trata doenças como retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, uma série de doenças que podem envolver essa área nobre da visão. Dr. Alexandre? Boa noite. Então, eu sou o Dr. Alexandre Dallabrida, médico oftalmologista, atendo como especialidade de glaucoma e catarata, né, no Hospital de Olhos da Serra. Sou natural aqui de Lages, lagiano. E dentro da minha formação médica, fiz a faculdade de medicina de Blumenau. Depois eu fiz a especialização em oftalmologia em São Paulo. Depois, né, na especialidade de glaucoma e catarata também dentro de São Paulo, né? Conta um pouquinho para nós essa história, como é que foi ali desde o início, como é que chegou a se formar o hospital? Então, no conhecimento, assim, quando eu conheci o Léo primeiramente, até uma história bem interessante, né, Léo? O Léo era acadêmico de medicina na Uniplac, e o primeiro contato que a gente teve foi num acompanhamento, né, Isso é. que eu já médico mais formado, mais tempo, que ele pediu: Alexandre, posso te acompanhar e tal, na oftalmologia, já pelo próprio interesse dele em ser oftalmologista, né? Eu disse: não, vai ser um prazer, né? Então ali foi o nosso primeiro contato, ali que nós nos conhecemos, né? E depois, ali o nosso primeiro contato, ele se formou, fez especialidade da oftalmologia, e em 2015, mais ou menos, nós nos encontramos bem casual, assim, bem informal, na verdade, né? Num restaurante aqui de Lages, onde eu saindo do restaurante, entrando, e aí, Léo, como é que você tá? Tudo bem? Já voltou para Lages? Já terminou a residência? Quem sabe vamos montar alguma coisa junto, né? A gente tá precisando de um retinólogo bem formado, de bom, né? E aí, a partir dessa conversa inicial que começou a semente não ainda do hospital, mas de a gente montar alguma coisa nova em Lages, de montar alguma coisa dentro da oftalmologia, né? E 2000, aí ele estava ainda em residência, depois eu ia contar com mais particularidades, detalhes, né, em relação à residência dele. E 2016, mais ou menos 2017, ele retornou para Lages, já concluindo a sua residência, né? E aí onde a gente marcamos uma reunião, sentamos num outro restaurante de Lages, e aí começou a nascer o Ross, né? Aí começou o primeiro tijolinho do Ross. E aí reuniões, aonde que vamos montar, né? Que parte da nossa cidade que a gente queria que esse hospital servisse, né? E aí eu vou deixar um pouquinho agora pro Léo contar bastante, né, Léo? Exatamente, Alexandre. Não foi nada programado, né, esse início. Realmente foi na saída de um restaurante. E o Alexandre veio com a ideia, ele falou: Léo, eu penso realmente em montar alguma coisa maior aqui em Lages e eu preciso de alguém que faça retina, logicamente, né, assim como as outras especialidades.
E quem sabe, se tu vier para Lages, nós podemos montar alguma coisa junto. Nessa época eu estava em São Paulo, estava fazendo era o L4, L5, era o quarto, quinto ano já da minha residência, né? Finalizando. E surgiu essa ideia, então, do hospital. Isso foi em 2015, né, Alexandre? 2015. Logo depois que a gente se encontrou, acho que deu umas 2 semanas, a gente marcou uma reunião, lembra? Né? Eu ainda lá em São Paulo, tudo. E a partir daquela reunião, a gente ficou bem entusiasmado, assim, a gente viu que realmente a gente se dava muito bem sempre, né, Alexandre? Conversando, tudo. Tinha as ideias, assim, muito parecidas em relação ao que a gente imaginava fazer, né? E a partir dessa reunião que a gente teve, acho que foi umas 2 semanas depois, a gente definiu que a gente procuraria um terreno, lembra? E surgiram alguns lugares, tudo, até que a gente encontrou esse ponto onde o Ross foi construído, né? E no momento que a gente trouxe, todo ficou bastante entusiasmado, tudo, então a gente realmente foi atrás, acabou comprando terreno. Em 2016, né? E em 2016 a gente tinha um projeto pronto, né? Porque eu, em definitivo, depois em 2017. 2017 a gente veio, né? E em 2017 eu vim pra cá, né? E em 2017 a gente iniciou as obras, tudo mais, né? A gente começou as obras do hospital, tudo que se concretizou no final de 2019, 2020. 2020 foi dia 8 de janeiro de 2020. Esse ano o Hospital de Olhos completou 5 anos já, né? E em 2020, em janeiro de 2020, a gente iniciou as atividades lá. Mas foi um momento muito bacana, né, Alexandre? A gente idealizou tudo, cada detalhe assim, do hospital foi muito planejado, né? Muito conversado. Foi um momento muito bacana. Começou em 2017 e 2020 ficou pronto? Ficou pronto no final de 2019, a gente acabou esperando virar o âmbito, o exército, tudo acabou iniciando em 2020 ali com tudo, né? Imagino que envolveu muitas pessoas, né, nesse projeto, nesse planejamento. Afinal de contas, eram médicos abrindo um empreendimento, né, uma empresa, que não é só a parte técnica, né, que vocês estavam acostumados ali, né? Tô falando aqui, mas vamos ver se faz sentido, né? Parte técnica ali que está acostumada a atender o paciente, tudo mais, envolve toda uma gestão aí, né? Como é que foi esse início? Vocês buscaram um auxílio? Alguém já tinha experiência nessa área? Como é que foi? Mas assim, até nessa questão desse número de pessoas envolvidas, né? Então, essa conversa, por exemplo, que eu e o Léo tivemos inicial, foi onde nasceu a ideia, né? Mas ela se concretizou também com outros colegas, né? Então, hoje nós somos 5 sócios, né? Somos eu, o Dr. Léo, o Dr. Ederson, o Dr. Rafael e o Dr. Zé Luiz. E aí, então, assim, vamos montar um negócio? Vamos. Aí vamos também chamar parceiros, né? Que montar um empreendimento de tamanho, estrutura que tem hoje, para ser só eu e o Léo, por exemplo, seria quase que impossível para nós dois montarmos, né? Então nós precisávamos de parceiros, né? E dentro dessa escolha de parceiros que viessem com a gente, que também tivessem a mesma ideia. Pô. E aí é onde saiu esses 5 sócios, né? E graças a Deus, né, mas todo esse tempo, mas nós temos 5 anos de hospital construído e inaugurado em 2020. Mas nós já viemos trabalhando os 5 sócios desde 2017. Mas tomamos a decisão de montar o Ross. Dentro disso, nessa reunião que a gente iniciou em 2017, é que nós começamos a organizar a estrutura Ross. Administrativamente, toda essa estrutura física do Ross, ou a parte de atendimento, funcionários. Aí nós começamos a desenvolver. Depois, já em 2020, quando ele concluído, aí já tá tudo alinhado. Parcialmente, aliás, vamos dizer assim, né? Porque depois a gente foi amadurecendo administrativamente, né? RH, funcionários. Então, tudo isso foi, no longo do tempo, se tornando o que o Ross é hoje, né? Talvez seja a parte mais desafiadora, né? A gestão ali. O desafio, ele é contínuo, né? Ele acho que nunca vai parar, né? Porque a gente sempre, dentro da nosso objetivo como instituição, como um hospital de olhos,
é trazer sempre essa tecnologia, trazer sempre o bom atendimento, né? E isso a gente busca constantemente, né? Eu sempre digo assim, né, do treinamento nas empresas, enfim. Hoje eu ainda estava falando sobre isso à tarde numa empresa, que antes da técnica existe o técnico, né? Então a gente precisa preparar as pessoas, né? Quando você monta, tá na ideia de vocês, né? O hospital ali, ok, reuniu as pessoas, idealizaram o ROS. Mas e aí como passar isso para a equipe de vocês, né? Como treinar, como transformar essa cultura, como alinhar tudo isso. E realmente é contínuo, né? Então vai um tempinho aí até todo mundo entender o processo, né? Ficar alinhadinho da forma que vocês querem. Foram muitos anos, né? Muito no começo. Nossa. Isso foi interessante, isso que o Alexandre falou desse grupo que a gente realmente iniciou junto, né? O Alexandre e a gente conversou inicialmente, depois os outros sócios, né? O Alexandre falou, né? O doutor José Luiz, o doutor Rafael, o doutor Edson, desde o começo, né? Todo mundo participando, tudo dando ideias, né? Avaliando projetos, dá para fazer isso, quem sabe dessa forma ficaria melhor, tudo. E foi tudo muito planejado, né, Alexandre? E nós trabalhávamos junto, né? Nós trabalhamos durante esse período da construção do Hospital de Olhos, nós atendíamos ali no Gemini, naquele prédio. Então a gente estava em 3 andares diferentes, né? A gente tinha um centro diagnóstico lá e tinha alguns espaços que eram os consultórios e tudo mais, né? Era um pouco, vamos dizer assim, era meio improvisado o negócio, mas funcionava bem e a gente começou a trabalhar junto. E sempre foi sempre muito bom trabalhar junto, porque nós temos especialidades diferentes, né? Então, existe uma troca de pacientes, tudo mais, né? Onde cada um tem sua especialidade, um dá o suporte de outra especialidade para outro. Isso aí foi muito bacana. O centro diagnóstico já começou a ficar bastante ocupado, a gente começou a investir bastante naquela época, né? Alexandre, em tecnologia, tudo mais. Tinha a parte cirúrgica também, que a gente usava um hospital, um outro hospital para operar na época, né? E essa foi a grande ideia na construção do Hospital de Olhos da Serra. Quando a gente decidiu construir o Hospital de Olhos da Serra, nós buscávamos uma estrutura para atender o nosso paciente de maneira integral, certo? Desde a consulta oftalmológica, né? Onde o paciente realiza esse exame nessa mesma estrutura com agilidade, né, e conforto. E ao mesmo tempo, se ele necessitar de um procedimento cirúrgico, alguma coisa estaria nessa mesma estrutura. A experiência que a gente tinha, né, Alexandre, trabalhando, né, às vezes num lugar assim, num lugar isolado, vamos dizer assim, que não tivesse toda a estrutura integralizada, é que a experiência do paciente talvez não fosse tão boa quanto deveria. Por quê? Às vezes tem um super atendimento, o paciente tem que se deslocar para fazer um exame, daí vai fazer um procedimento num hospital que faz outro tipo de cirurgia. Isso não acontece mais, né? Então a gente conseguiu muito bem, né, chegar onde nós queríamos. Nesse atendimento realmente integral do paciente, fornecendo o que existe de melhor em tecnologia, né, na realização tanto de diagnósticos como em procedimentos cirúrgicos, né, e tudo isso numa única estrutura e com muita agilidade. Essa jornada do paciente, né, doutor Léo, do início ao fim, então, não só a experiência, mas também a segurança do paciente impacta bastante. Então, às vezes, quando estava tudo separado, né, às vezes o paciente também se perde ali, né? Foi lá, consultou, daí tu tem que fazer um negócio, volta não sei daqui quanto tempo, aí daqui a pouco o paciente já não volta, né? Porque a gente sabe dos desafios aí de agenda e tal. Então, estando tudo ali, acaba que a pessoa já acaba, né, fazendo toda essa jornada do início ao fim. E isso gera uma segurança também, né? Então, evita alguns prejuízos, né? Enfim. Tu sabe que isso daí que você está falando, Rose, dessa questão de praticidade, agilidade e segurança do paciente, eu passei por isso e tive experiência com o ROS justamente nisso. Eu uso óculos e eu queria arrumar lente, então eu fui no médico, isso em 2012, muito tempo atrás, não existia o ROS. Daí eu falei, olha, eu tenho vontade de usar lente. Ele me deu lá um monte de exame para mim fazer, para mim depois voltar nele e ir lá, daí fazer o protocolo todo para mim pedir as lentes.
Quando eu fui no Rosa, eu tive totalmente o oposto dessa experiência. Eu falei, olha, eu quero utilizar a lente. Então tá, vem aqui, a gente vai fazer a gente faz a consulta, fiz a consulta e já me encaminhou para fazer os exames, já saí de lá com uma lente de teste para ver se eu já me adaptava. Então, assim, muito mais prático esse processo todo dentro do hospital, né? Então, é uma visão diferente. E eu já, com essa fala, eu pergunto, foi o intuito de vocês ter tudo isso, assim, desde o primeiro momento? Sim. Eu acho que desde o do momento em que a gente toma a decisão de ser oftalmologista. É o sonho, né? Uhum. Eu sempre dizia, a minha esposa, a doutora Mônica, ela é oftalmologista também, no Ross. E eu sempre dizia para ela assim, o meu sonho, e aí eu estendo isso para os outros colegas também, é de ter uma estrutura como essa, né? Porque a especialidade de oftalmologia, ela é uma especialidade onde você tem que estar com outros colegas, com outras especialidades. E ela é uma especialidade de muito investimento, de muita tecnologia, né? Então, eu como médico sozinho, teria condições de ter uma estrutura dessa. Primeiro, por questões até financeiras, e segundo, porque eu não teria condições de assumir todas as áreas e tudo, né? A gente tem as nossas limitações. Então, quando a gente sai da residência, a gente quer ou estar dentro de uma instituição dessa, ou, como no nosso caso, de criar uma instituição dessa, né? De tornar o ROS uma realidade. E a gente conseguiu, né, Léo? Então, a gente chegou lá exatamente como a gente sonhava, exatamente como a gente imaginava na nossa cabeça de como que seria o nosso lugar de trabalho, né? Como seria aquele local de onde eu vou trabalhar, onde eu vou estar todo dia me dedicando ao paciente, né? Dentro da nossa área, dentro da oftalmologia, né? Então, um hospital exclusivo oftalmológico, onde não tem outra especialidade a não ser oftalmologia. Então, eu acho que a gente alcançou exatamente aquilo que a gente queria, que a gente pretendia para a nossa especialidade, né? Para a nossa profissão. E Lages ganha muito com isso, né? Não só Lages, mas toda a Serra Catarinense, Amures, enfim, todas as cidades aqui próximas. Porque até comentava ali com o Dr. Léo, que antes, alguns anos atrás, a gente escutava, né? Ah, tem que ir lá em Joinville para fazer aquele procedimento, não sei o que, nos olhos e tal. E hoje a gente vê que isso tem aqui, né? Com a excelência, né? Tanto quanto, ou até melhor, né? A nível de tecnologia aí. Comparado a grandes centros, né? Então isso deixa a gente, enquanto usuário, né? Enquanto paciente, a gente fica muito feliz também com esse retorno, com essa entrega que vocês fazem, né? A partir do sonho de vocês, mas o impacto que gerou na comunidade também, para as pessoas, né? Isso é muito legal, isso dá um orgulho, né? Pô, que legal viver aqui. Agora a gente tem esse recurso aqui também na nossa cidade, a gente fala com orgulho disso, né? Então, e diga-se de passagem, gente, o hospital ficou lindo, né? Maravilhoso, o projeto de vocês, assim, sensacional. Eu tenho um consultório ali pertinho, né? Eu sou psicóloga, o prédio fica pertinho, eu olho lá e digo, nossa, muito bonito. Então, realmente, o projeto ficou lindo, né? E nós tivemos um momento nessa construção do ROS muito feliz, né? Porque a gente tem a esposa do Dr. Léo, ela é arquiteta, ela que construiu o ROS. Né? Nós tivemos as ideias e ela com toda a experiência e claro que o Dr. Léo, como esposa dela, oftalmologista, corrigiu tudo que tinha que ser, né? Eu vivi mais que todo mundo nesse projeto. Que eu vivi a reunião e vi em casa o negócio acontecendo, né? Mas foi... Então ter essa relação direta com o profissional que construiu e poder argumentar tudo, né? Então realmente foi um momento muito bacana e importante para nós, né? Porque imagine, né, um empreendimento desse tamanho e você tá direto, até ter como, além de ela ser profissional, ser amiga da gente e tal, né? Então ficou muito fácil pra gente, assim, né? Esse aspecto, nessa abertura toda, sabe? E a gente visitou muitas clínicas. Quando eu estava em São Paulo nessa época, a gente, nas maiores clínicas lá, eu tinha muitos amigos que moravam em São Paulo, chefes, assim, que eram meus professores na Universidade Federal de São Paulo. E eu ia até a clínica deles conhecer mesmo, nos hospitais, tudo.
E às vezes minha esposa junto e a gente tirou muita ideia legal e que, sinceramente, hoje o que a gente fez no Hospital de Olhos, assim, às vezes vem uns amigos meus pra cá, eles vieram a gente teve encontro da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, alguns colegas vieram dar aula e eles foram construir o hospital e eles ficaram realmente impressionados assim com tamanha qualidade. Eles falam assim, nossa, isso daqui não se encontra, né? Não se vê, mesmo em São Paulo, assim, é difícil tu encontrar um serviço como esse e tudo mais. Então, pra gente é uma satisfação muito grande, né? Ver que tudo que a gente planejou, sonhou, se concretizou e de maneira muito bacana. E que a gente vê que vem cada vez mais crescendo e aumentando e a gente trazendo coisa nova. Nos últimos anos a gente conseguiu trazer muita coisa diferente para cá, né? A gente trouxe um laser que faz cirurgia refrativa, né, Alexandre? Para independência dos jogos. É o melhor laser hoje que existe no mercado mundial, tudo mais, né? Espetacular, assim, os resultados, né? Ano retrasado, né, que a gente ganhou e, né, o Banco de Olhos autorizou, nós somos o hospital responsável por transplantes de córnea na Serra Catarinense, né? Acho que são os únicos transplantes de órgãos que são feitos aqui na Serra Catarinense, né? Isso daí foi extremamente gratificante pra gente, um momento muito bacana, assim, na história do Hospital de Olhos. E a gente tem outras ideias, outras coisas, e a gente, sem dúvida nenhuma, o hospital ele vai continuar crescendo, trazendo cada vez mais tecnologia e vamos dizer assim, coisas novas relacionadas à oftalmologia de ponta, à saúde ocular da população da Serra Catarinense. Isso pra gente é extremamente gratificante. Vocês tiveram alguma dificuldade que vocês tiveram que, tipo, parar, não, vamos sentar todo mundo aqui como equipe e pensar como a gente vai solucionar isso? Essa parte aí vocês passaram pelo Covid também. Como é que foi, assim, esse momento para vocês ali como hospital? Covid acho que foi uma incógnita para todo mundo, né? A gente não sabia, começou de maneira muito rápida, né? E a gente não sabia como isso ia acabar. Foi um momento onde a gente tinha recém se mudado para o Hospital de Olhos, né? E a gente saiu muito bem, na verdade, por essa fase do Covid. A gente ficou fechado aproximadamente 2 semanas, eu acredito, só que a gente tem um espaço físico muito grande. Então, a questão do distanciamento entre consultas, obviamente a gente reduziu o volume de exames diagnósticos, a agenda, a gente reduziu um pouco, aumentou a distância, tomando todos aqueles cuidados, né? Mas saiu muito bem. Foi mais o susto que a gente não sabia quando ia terminar, né? Mas esse foi o momento, eu acho, mais desafiador, né, Alexandre? O Rosa, ele estrutura física, ele suportou bem o volume de atendimentos que tinha nesse momento do Covid, né? E a gente, na verdade, não atendia mais por uma questão de ordem, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, que não poderia ter mais do que aquele atendimento, né? Claro que a gente não pode dizer que foi fácil, um momento fácil, né? Porque sempre teve aquela expectativa do contágio, tudo, mas a gente se adequou rápido ao atendimento, aos cuidados de higienização, de contágio, né? Então eu acho que a gente conseguiu sair bem, sabe? Não bem falando de pandemia em si, né? Mas estrutura física e o atendimento sempre priorizando aqueles cuidados, a gente teve desde o início, né? Foi um dos momentos realmente bem crítico, né? Eu acho que a gente também teve um momento crítico logo em seguida, depois da pandemia, que era... Porque para você montar uma estrutura ROS, uma estrutura desse tamanho, são tudo por setores, né? Então, nós temos setores de exames, setores dos consultórios, né? Setor do centro cirúrgico. E um dos setores que mais tem dificuldade no início de começo é o centro cirúrgico, né? Então, nós passamos um pouco por liberação de centro cirúrgico, sabe? Burocracia. Uma burocracia de aquele centro cirúrgico estar pronto e funcionar, né?
Mas a gente com paciência, fazendo aqui, tivemos que fazer cirurgias num primeiro momento em outros hospitais, né? E depois a gente finalmente conseguiu a liberação de tudo, e aí foi a nossa glória, né? É isso aí. De poder operar, fazer cirurgia no centro cirúrgico próprio, na própria instituição, né? Isso agrega não só o conforto do nosso paciente, mas o melhor controle do controle do próprio centro cirúrgico, né? Então, para nós foi uma fase também bem complicada, mas ao mesmo tempo bem gratificante conquistar esse centro cirúrgico próprio, né? Então, E eu imagino que no momento ele deva ter sido frustrante você ver tudo pronto, né? pronto. Tudo bonitinho, tudo certinho, e aí ter essas Essas partes burocráticas, né? De ter que ter. que sempre tem, né? Tem, E a área faz da parte, saúde né? é Mas o dá uma mais ansiedade para delicado. nós, né? Mas passamos por isso também, por essa fase, e hoje a gente funciona em 100%. Hoje é 100% interno, então todos os exames, todas as cirurgias, atendimentos, tudo interno. Tudo interno. Inclusive, hoje nós temos também um centro de estudos, né? Que concluímos, no final do ano passado, a gente concluiu um centro de estudos, sabe? Auditório. Consultório, tudo. Outra coisa é a gente tem uma equipe de anestesista também, né, que trabalha conosco, e formado por, como o Alexandre falou, assim, né, são vários setores, né, como falou, o setor clínico, o setor diagnóstico, o setor cirúrgico, mas existe um setor de faturamento, existe o RH, existe o administrativo, existe uma equipe maravilhosa de enfermagem que trabalha com a gente, né, Alexandre? Uma equipe muito bacana de anestesistas também, né? E médicos, né? Não somos só nós 5 oftalmologistas que nós estamos, mas temos médicos colaboradores espetaculares, né? E que vem crescendo cada vez mais. Cada vez mais essa equipe vem crescendo e o hospital trabalhando de maneira, assim, muito harmônica, funcionando muito bem, sabe? Cada ano que passa a gente vê que a gente está conseguindo ter uma gestão melhor, uma operação melhor e o mais importante, uma experiência melhor para os nossos pacientes. Que é uma experiência, né? Eu sempre falo isso. Desde o momento que o paciente liga marcando uma consulta, né? Até o momento que ele é abordado, no momento que ele chega ao hospital de olhos, né? Estaciona o carro dele, é recebido lá, né? Tem o primeiro contato com as secretárias, aguarda o médico, passa pelo setor de exames, às vezes realiza um procedimento cirúrgico, né? Então é toda uma experiência que o paciente tem e que a gente busca otimizar cada vez melhor. O paciente ter realmente uma experiência cada vez melhor no hospital. Como tu mesmo falou, né? Que tu passou por uma consulta, fez o óculos, atualmente de contato, tudo mais. Eu imagino que é uma agilidade muito grande, uma experiência boa, né? Chegar e desejar, às vezes, alguma coisa e conseguir resolver isso daí de maneira rápida, integral e satisfatória, né? Prática, né? É muito Exato. mais prático. Eu vou lá, já sou atendido, já faço os exames, tudo na mesma hora e já tô livre, né? Puxando esse assunto ali de você ter integrado, a gente ia perguntar quais serviços e quais exames que vocês executam, mas você falou uma coisa ali e eu fiquei interessado também nas especialidades, né? Eu, visando como leigo, eu achava que só tinha um estilo de especialidade que era olho, mas você falou ali que não, existem várias partes dentro do olho que cada uma tem uma especialidade, certo? No hospital hoje, quais especialidades vocês têm? Quantas especialidades diferentes existem? E daí pode falar já também sobre os exames, sobre os atendimentos, como é que funciona toda essa parte. No Hospital de Olhos da Serra, nós somos um serviço altamente especializado, porém, a gente realiza consultas simples, né? Às vezes tem o paciente que chega ao Hospital de Olhos da Serra, ele quer apenas trocar de óculos, fazer um check-up oftalmológico, ver como é que tá a visão, como é que tá a sua saúde ocular, e que é extremamente importante, né? Então, nós temos médicos que vão atender essa demanda que existe. No caso de uma urgência também, né? Um paciente está incomodado, é importante saber que o Hospital de Olhos tem um serviço de urgência que pode chegar lá a qualquer momento, né? Durante o dia e vai ser atendido. E existem os médicos que são também especialistas dentro do Hospital de Olhos da Serra, né?
Nós temos, acho que basicamente todas as especialidades dentro da oftalmologia, né? Desde córnea, catarata, glaucoma, retina, oftalmopediatria, plástico ocular e vias lacrimais. E ultrassom, que é uma especialidade. então, as principais especialidades oftalmológicas nós temos profissionais que atendem. Isso daí é extremamente gratificante, não só para o paciente, isso é muito bom, mas para o médico especialista. Hoje, por exemplo, eu sou especialista em retina, eu atendo basicamente retina, atendo meus pacientes, tudo mais, que fazem óbito, eu opero bastante catarata, tudo, mas minha especialidade basicamente hoje é retina. Isso é muito bom, é bom para o paciente, né, que está sendo tratado por um especialista na doença dele, vamos dizer assim, e para o médico também. É extremamente gratificante, né? Obviamente isso não impede que a gente atenda consultas de rotina também, todos nós atendemos, né? Pacientes às vezes que não têm propriamente uma doença da especialidade, né? Mas isso dá uma retaguarda muito grande, porque às vezes eu tenho meu paciente de retina que tem um problema de glaucoma, e eu, né, encaminho para o doutor Alexandre, tem um paciente aqui que ele apresenta um glaucoma, tu pode avaliá-lo? O paciente normalmente já desce no consultório do Dr. Alexandre, passa para avaliação com ele, volta comigo e a gente resolve o problema do paciente. Muito rápido, né? Muito rápido. Multidisciplinar. Ele vai... E de maneira, vamos dizer assim, um nível de excelência muito grande. E é isso que a gente entrega no hospital, né? Isso é realmente uma coisa, é muito diferenciado, exatamente, um diferencial muito grande do Hospital de Olhos. Ter todos esses especialistas para tratar, clinicamente. E além de clinicamente, existe um suporte, que é um setor de exame. Altamente equipado, na verdade, né? Para atender todas as especialidades, certo? Onde a gente tem exame de angiofluorescilonografia, que é o exame de contraste do fundo do olho, tomografia ocular, né? Tomografia de retina, tomografia de córnea, topografia, ultrassom, enfim, todos os exames, né? Equipamentos a laser para tratar várias doenças da retina que são super prevalentes também. Tudo isso se encontra no Hospital de Olhos, no nosso setor diagnóstico. E também daí tem um setor de cirúrgico também altamente equipado também, né, para todo tipo de cirurgia, né, como eu falei, cirurgias a laser, né, para retirada do óculos, buscar a independência do uso de óculos, cirurgia de catarata, de retina, glaucoma, transplante de córnea, plástica ocular, então tudo isso dentro do Hospital de Olhos da Serra. E faz toda a diferença, né? Os exames, os equipamentos, tudo ser de alta tecnologia faz toda a diferença no resultado, no diagnóstico, enfim. É desde o início mesmo, né? A jornada inteira com excelência. Bacana, gente. Deixa eu perguntar uma coisa um pouco diferente agora, assim. Tem alguma história que emocionou vocês, né? Não sei se nesses 5 anos de hospital, mas às vezes na trajetória aí de vocês juntos, algum paciente, alguma situação, não sei se de repente esse transplante ali que vocês comentaram, alguma coisa emocionante aí que vocês queiram compartilhar? Eu me emociono quase todo dia. Eu brinco, a minha especialidade, assim, quando me encaminha um negócio, é porque o negócio não tá bom pro paciente. Geralmente são doenças graves, né? Então é extremamente frequente, assim, né? Quando você consegue... Exato. falar. Eu tenho inúmeros pacientes que chegam cegos nos 2 olhos, passam por um procedimento cirúrgico, muitas vezes, né? Um descolamento de retina, uma doença grave, e volta a enxergar. É gratificante demais, né? Quando a gente chega de manhã cedo, tira o tampão, o paciente volta a enxergar, ele chora, e às vezes a gente se emociona junto também, porque é maravilhoso. É o salário emocional que eu falo, esse daí não tem preço, né, que pague. É muito melhor do que qualquer remuneração que a gente receba, todo com dia certeza. você tem uma gratificação, você tem alguém que você tem, você tirar um corpo estranho de alguém, se a pessoa, algo que tá te incomodando e que você não consegue piscar ou abrir os olhos, né? Você tira com, né, um passe de mágica e você devolve ao paciente o conforto, né? Conforto. Que os olhos é muito sensível, né? Uma região muito sensível. Então é tudo diferente. Você trazer um óculos que você faz, sabe? Então são momentos da medicina, né? Da área humana, de você tratar um paciente que está te procurando por algum motivo, né? Quantos colaboradores? Acho que a próxima quase
quase 50, Alexandre, ou não? Se botar com médicos, tudo é uma equipe de aproximadamente 50. Um corpo clínico ali. Aham. Até você comentava ali conosco sobre um programa de bem-estar. Pode falar um pouquinho sobre isso para nós, que eu acho que é legal também. Essa atuação, essa forma que vocês fazem a gestão de pessoas ali dentro também acho que é bacana, né? Eu vou deixar o Léo falar sobre essa parte, que ele é o mais envolvido diretamente com essa parte física, né? Do bem-estar, né? Mas é uma coisa que nós, a cada momento que a gente cresce, que a gente se reúne, a gente sempre procura no ROS buscar soluções, né? Para que a gente veja setores que podem estar com problemas e a gente cresça resolvendo esses problemas, né? E aí vem alternativas que a gente procura, né? A gente é o RH junto com a administração e a gente vai procurando alternativas. Uma dessas alternativas, que é essa parte de recreação, de atividade física, né? Ela nasceu, né? Acho que o Léo, que foi um dos... o maior idealizador, né, Léo? Porque o Léo é um atleta, se vocês não sabem, ele é um Ironman, ele é um triatleta, né? Ele se esconde um pouquinho dessa coisa, mas ele é um Pô, triatleta. é difícil, hein? E ele esses buscando trem. essa energia do exercício e tudo, ele trouxe isso pro Ross, né? E aí eu vou deixar o Léo falar, Alta porque é ele que vai performance, né? falar sobre essa parte do exercício, né? Léo? Trazer o bem-estar pro... Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na atividade física, né? Como uma parte do equilíbrio da mente e do corpo, e o que o exercício, a atividade física entrega é realmente espetacular. Só quem realmente pratica atividade, e eu gosto de competição também, eu gosto de correr maratona, gosto de praticar triatlon, fazer Ironman, um hobby que eu tenho e que realmente me faz muito bem. E por me fazer tão bem, eu saber disso, isso fez com que eu tentasse trazer isso para dentro do hospital, para os nossos colaboradores, que são pessoas maravilhosas, e acabei trazendo a ideia para os meus sócios de um programa de saúde chamado ROS Saúde e Bem-Estar, né? Ele é um programa que já existe há algum tempo, onde inicialmente a gente começou pagando academia para todos os nossos funcionários, né? Que a gente sabe como é que funciona muitas vezes a vida das pessoas, né? A gente vai deixando a parte da atividade física, tudo mais meio de lado, e às vezes aquele dinheiro que a gente não está disposto a gastar aquele dinheirinho na academia, então a gente se propôs, vamos dizer assim, ajudar os nossos colaboradores com isso, né? E foi muito bacana. Desde o momento que a gente iniciou com esse projeto da academia, os colaboradores vinham falando, nossa, doutor Léo, eu levei meu marido também para academia, levei minha filha, e realmente estou me sentindo muito melhor, é muito bacana, o senhor tem razão, né? E começou por aí. E só foi aumentando. Hoje nós temos um grupo de assessoria de corrida, com parceria com a Pace, né? Onde nós ajudamos também, pagamos a assessoria de corrida para os funcionários, para os nossos colaboradores que gostam de correr, né? Tem exercício laboral toda semana no hospital também, né? O professor Ivan, ele vai lá e faz exercício com os nossos colaboradores e tudo mais. E a gente dá incentivos também em relação a provas de corrida que os colaboradores querem participar, e tem um projeto também de nutrição, se eles estão assíduos durante um tempo, a gente ajuda com uma consulta com um nutricionista, enfim, é um programa bem bacana e que foi muito bem recebido pelos nossos colaboradores e os sócios do hospital. Quando eu apresentei o projeto, todo mundo falou, poxa, super legal, vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar, e é muito bacana. Nós temos um grupo lá no hospital e para mim é extremamente gratificante, as meninas mandando fotos, colaboradores, final de semana que fizeram uma prova de corrida, que nunca imaginaram na vida que fossem capazes, às vezes, de correr 10 quilômetros, correr 5 quilômetros,
né? E eu mando uma foto, saíram do trabalho, vão na academia, às vezes 5 horas da manhã estão na academia, elas mandam a foto no grupo. Então a gente vê que é super gratificante e tem histórias muito bacanas, assim, que eu escuto. Às vezes eu tô operando, tudo. Elas me contam a história dos meninos do centro cirúrgico, as meninas do setor de exames. Quando elas têm um tempo, elas compartilham a mudança de vida aí que elas tiveram na vida dela, eles, né, no geral, né, os colaboradores todos. Então foi um projeto que foi muito legal e realmente ele tende a continuar e a gente tende a investir cada vez mais. Eu tenho até uma ideia de montar uma academia lá no, no hospital, tem um espaço que, quem sabe, no futuro, né? Tem um espaço mais pro laboral específico, quem sabe, para os colaboradores. É bacana. Eu acho que o esporte realmente... É um muda estilo as de pessoas. vida, né? Isso que vocês estão fazendo, vocês estão mudando o estilo de vida das pessoas, né? E isso vai impactar em tudo, né? Nos relacionamentos, no desempenho, enfim, na saúde, que é o principal. Mas eu sempre falo, né? O estilo de vida, não adianta a gente tentar separar as coisas, né? A gente tem que mexer primeiro no estilo de vida, né? O que que eu faço fora do trabalho, isso vai impactar os meus resultados, né? Diretamente. Então, muito legal. E às vezes um incentivo vindo, assim, né, do ambiente de trabalho, realmente, às vezes, é o empurrãozinho que a pessoa precisa para fazer, né? E sai daquela linha de só do atendimento também, né? Você vai para uma área de prazer também, né? Sim. De estar, de bem-estar, de saúde, né? Superação, né? Como você falou. E nós temos também um projeto que nós fazemos anualmente, junto, às vezes até 2 vezes por ano, né, Léo? Isso. Que é o atendimento de crianças do SESI também. Sabe? Então, a instituição, ela nos convida a participar, né? Em atendimentos aos menores ali, das crianças, né? Em fase escolar ali, para ver se tem algum problema oftalmológico, né? Então a gente destina um período, geralmente nós fazemos sábado de manhã, onde todos os colaboradores, desde as secretárias, técnicos, os médicos sócios, os médicos colaboradores, participam em tempo integral ali para o atendimento dessas crianças, né? Que legal. Então nós fazemos esse atendimento, vemos as patologias ou não, se há necessidade ou não de uso de óculos. Aí a gente parte, isso vai para o SESI junto da ótica, já tem uma ótica de parceira também, para a entrega desses óculos, né? Legal. E aquelas crianças que têm alguma patologia ou não que é identificável, a gente agenda para um atendimento mais especializado daí, né? Uhum. Então a gente tem parceria às vezes com atendimento de outras instituições, né, também. Asilos, então sempre que uma instituição dessa nos entra em contato com o ROS, a gente passa para a parte administrativa vê o número de pessoas a ser atendida, participa isso com o grupo de médicos e é dado o ok, e a gente escolhe um dia e faz o atendimento, né? Sei que anualmente a gente faz com o SESI todo ano. É impressionante justamente isso que você está falando, porque mostra que vocês se importam bastante, né? E quando a gente está falando da visão, ele é um dos sentidos mais importantes que o ser humano tem, justamente porque ele está muito ligado à emoção das pessoas, né? E quando você coloca ali, falando do SESC, né? É muitos menores de idade, né? E muitas vezes eles mesmos não sabem que tem um problema ocular, daí vocês mostram, e muitas vezes muda totalmente a vida e a perspectiva daquele aluno que está pensando que não está enxergando, que não está indo bem na escola justamente por causa disso. Então é bem legal essa oportunidade que o ROS está gerando para as pessoas. Desenvolvimento, aprendizagem, né? Isso tudo impacta. Bacana, gente. Então, acredito que estamos chegando já no final do nosso episódio aqui, bem legal. Poderíamos ficar conversando aqui mais umas 2 horas, né? E é um assunto bem bacana de conversar mesmo. Mas já gostaria de deixar um espaço, então, para as considerações finais. O que vocês, às vezes a gente esqueceu de perguntar, vocês querem falar para quem está assistindo, ouvindo? Fiquem bem à vontade. Foi um prazer, né? Estar aqui, né, no podcast. É uma experiência nova para nós, né, Léo? E mostrar que a gente é uma instituição que procura sempre estar evoluindo, né? Desde a tecnologia, desde o material humano,
para que a comunidade receba do Ross sempre o melhor atendimento, né? Então, constantemente a gente busca esse atendimento de excelência. E a gente é parceiro para várias iniciativas. O Ross está aberto para novas iniciativas. Então, da comunidade, dos atendimentos que a gente acabou de falar, né? E a gente vai ser sempre receptivo para a comunidade, né? Para que nós tenhamos sempre esse tratamento de excelência dentro da oftalmologia, dentro de Lages e da região serrana, né? Dr. Léo? Queria agradecer também, foi muito bacana estar aqui hoje, poder falar um pouquinho da história do Voz, desse sonho que nós tivemos junto aqui, podemos idealizar, concretizar, na verdade, né? Então, gostaria de dizer que o Hospital de Olhos, frente a tudo isso que a gente conversou hoje, ele tá aberto para o atendimento de toda a população da Serra Catarinense e que, sem dúvida nenhuma, vocês podem esperar cada vez mais do hospital, um hospital que cada vez mais vai estar mais comprometido com a sociedade, com o atendimento da população, com tecnologia e inovação, um atendimento humanizado e entregando, sem dúvida nenhuma, o que existe de melhor na oftalmologia, dentro da oftalmologia, tá? Pode ter certeza que os tratamentos que a gente realiza hoje em Lages é o mesmo tratamento que o paciente recebe em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo. Isso é um compromisso que o Hospital de Olhos tem, tá? Que legal. A população da Serra Catarinense. O prazer foi nosso, né, doutores? A gente agradece a disponibilidade de tempo. A gente sabe que a agenda de vocês é um pouquinho corrida, né? Então, a gente agradece a disponibilidade, o carinho que vocês tiveram aqui, né? A forma como vocês colocaram as informações. Acho que foi bem legal abrir essa história, né, para a população também conhecer. E esse é um dos nossos propósitos, né? O Hora Dele nasce com esse objetivo de contar a história das empresas, né? A história dos empreendedores, esse sonho que vocês contaram hoje, por isso que a gente criou o Hora D Podcast, né? Porque tem tantas histórias legais e muitas vezes as pessoas não sabem como que tudo aquilo, né? Olha o Hospital de Olhos da Serra lá, grandão, lindo, maravilhoso, mas não sabe qual foi o início de tudo isso, né? O que está por trás dos bastidores. E é isso o nosso objetivo aqui, a nossa missão é contar essa história. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui e teremos mais episódios aí do Hospital de Olhos da Serra. Aguardem. Exatamente, vamos falar bastante ali. Eu acho que é um assunto que, quando a gente fala de visão, é um assunto que a gente tem muito a abordar. Tem muita questão de mitos, verdades, cuidados que a gente tem que ter ali na área da visão. E a gente vai estar abordando ali nos futuros episódios com o pessoal ali do Hospital de Olhos da Serra. Certo, pessoal? Caso vocês tenham interesse em entrar em consulta com os doutores, eu vou deixar ali aparecendo o QR Code, está aparecendo agora o QR Code do Hospital de Olhos da Serra. Então você passa ali no QR Code e vai ser reencaminhado direto para entrar em contato com eles. Então manda uma mensagenzinha lá que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos pela equipe excelente dos doutores. Certo, gente? E este foi mais um episódio de Hora D Podcast e muito obrigado por ter assistido. Tchau, tchau. Tchau, gente.